o jurídico meio que perpassa tudo dentro do Estado, e não só judiciário e legislativo, também perpassa todas as secretarias, enfim, tudo que é feito. Então, tem sido muito bacana levantar essa pauta. Márcia, eu posso compartilhar a minha tela para a gente ir dando start? Ou você quer já começar com alguma pergunta? Como é que você quer fazer? Eu acho que a Márcia caiu. Bom, vamos lá. Então, já que eu acho que a Márcia deu uma travada, vou tocando por aqui. E assim, gente, por favor, é um bate-papo, fiquem super à vontade, tá? Para ligar suas câmeras, áudio, enfim, fazerem perguntas, porque como eu vou estar aqui apresentando, pode acontecer de eu não conseguir ver o chat caso tenha alguma pergunta, tá? Então, enfim, aí então vocês podem ligar o áudio de vocês e fazer a pergunta sem problema nenhum, beleza? Bom, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente começar. Só fixar aqui, colocar no modo apresentação. Pronto. Alguém podia só me confirmar se estão vendo o meu áudio, ou meu vídeo, desculpa, e se estão vendo a passagem? Sim. Aparecendo assim certinho. Perfeito, muito obrigada, gente. Então, como eu estava falando para vocês, hoje eu sou a gestora de inovação jurídica do IRIS e a gente tem um grande lema dentro dessa pauta, né, de que o direito é para todos. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, que é direito visual, design aplicado ao direito, comunicação clara, linguagem simples, porque tudo isso perpassa esse grande lema que a gente tem dentro do IRIS, de que o direito é uma ferramenta de aproximação, né, que o direito é uma ferramenta de democracia e não uma barreira, uma limitação, uma separação. Então, só antes de eu, né, falar exatamente do que a gente vai tocar hoje, rapidamente, em 2 minutos, vou só apresentar para vocês quem é o IRIS, até porque pode ser que tenha alguns de vocês que não conheçam o projeto, né, mas o IRIS é o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará. E ele é pautado em 3 grandes pilares, né, a gente tem 3 grandes missões: cultura de inovação, né, com desenvolvimento de novas habilidades; ciência de dados, para o aculturamento analítico da gestão; e aceleração de projetos de governo digital. Tudo isso sobre um grande prisma da transformação digital do governo do Estado do Ceará. Então, a gente tem a intenção de promover a fluência de dados nos gestores públicos, para que as tomadas de decisão sejam pautadas em evidência. A gente pretende e tem como missão institucional acelerar a transformação digital do governo, sempre tendo como alicerces a inclusão, a acessibilidade e a condução e o foco no cidadão, e a promoção da cultura de inovação no Estado como um todo, né? Então, em resumo, como eu disse, era bem rapidinho assim, essa introdução. O IRIS é o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará e busca estimular a cultura de inovação para acelerar a transformação digital no Estado, né? E aí, a Márcia lembrou muito bem sobre a lei que saiu ontem, né? E traz, inclusive, como diretriz de governo digital a linguagem clara, compreensível, acessível, que a gente pode traduzir isso para metodologias de linguagem simples, né? A gente vai já falar um pouco mais sobre isso. Então, assim, isso mostra que a gente já vinha fazendo esse trabalho e que isso foi reconhecido agora nacionalmente, e a gente espera que isso, inclusive, reverbere, que as pessoas compreendam que se comunicar numa linguagem simples, e aí isso não é só no direito, mas também no direito, mas se comunicar numa linguagem simples, numa linguagem clara, faz parte de uma estratégia de governo digital, de acessibilidade para o cidadão, acessibilidade para a população, né? E aí, como eu falei para vocês, dentro de todo esse prisma, desses 3 grandes pilares de missões, de big missões, digamos assim, do IRIS, eu me juntei ao time para tocar a pauta de inovação jurídica, porque a gente percebeu que não tinha como a gente falar de transformação digital, de governo digital, de aceleração, de inovação, se a gente deixasse o jurídico de lado, né? E aí, o contexto disso é de que as coisas mudam cada vez mais rápido, mas que o direito tradicionalmente não se move nessa mesma velocidade, né? Eu gosto de mostrar essa imagem e brincar que o direito precisa se adaptar.
a gente precisa mudar a nossa visão, a visão que a gente tem estática, né? Eu gosto de brincar que a gente tem, que a gente gosta muito de carregar o vade-mecum, né? Ou como eu gosto de chamar, o livro do não embaixo do braço, e assim, a gente precisa mudar um pouco essa nossa visão, né? Então, o nosso grande lema dentro dessa pauta é disseminar a cultura de inovação jurídica no estado do Ceará, sempre, sempre tendo como alicerce acessibilidade e inclusão, que são pontos, assim, indiscutíveis dentro de todo e qualquer projeto dentro do Íris, tá? Então, gente, feita essa breve introdução do que é o Íris e por que que a gente está falando dessa pauta dentro do Íris, vamos falar um pouco sobre direito visual, né? Como o próprio tema do talk hoje fala, né? Vamos falar sobre direito visual. Primeira coisa, vocês devem ter visto já falar sobre direito visual em outros lugares, sob o nome de Visual Law, né? A gente importou isso do estrangeiro e, como quase tudo, a gente, ainda mais nessa área de inovação, a gente opta por utilizar estrangeirismos. E aí, utilizando nosso background, né? Aqui, usando estrangeirismo para falar, mas enfim, usando nossa premissa aqui de linguagem simples, a gente apelidou carinhosamente de direito visual, o Visual Law, e é assim que a gente chama internamente no Íris. Mas assim, antes de qualquer coisa, existem vários termos, né, que a gente escuta falar no mercado. A gente escuta visual law, né, o direito visual, legal design, design aplicado ao direito, enfim. Qual a diferença disso? Onde é que está situado? Como é que surgiu? Enfim, de onde é que surgiu essa novidade, né? E assim, se eu tivesse que colocar uma conceituação, eu diria que o legal design, ou o design aplicado ao direito, nada mais é do que uma técnica para a solução de problemas jurídicos complexos, utilizando o processo da empatia, né? E aí, gente, aqui, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar, né? A ideia de que design está intrínseca e unicamente conectado a algo bonito, colorido, bom aos olhos. Isso é uma simplificação muito grande do que é o design. O design é uma técnica de solução de problemas, tá? De solução de problemas complexos. E dentro do direito seria a técnica para a solução de problemas complexos jurídicos, tá, gente? E o legal design, ele tem, assim, o seu berço, digamos assim, teórico ou mais sistematizado com a Margaret Hagan, que é uma pesquisadora e a coordenadora do Legal Design Lab de Stanford, né, da faculdade de Stanford. Ela publicou esse livro, Law by Design. Se você digitar no Google Law by Design Margaret, vai aparecer para você o link. Esse livro é disponibilizado gratuitamente. Só que ele é em inglês, tá? O livro, mas é muito bacana, vale muito a pena ler. E ela conceitua, dizendo basicamente que o legal design é a aplicação do design centrado no ser humano ao mundo do direito, tentando tornar os serviços jurídicos mais centrados na pessoa, utilizáveis e satisfatórios, né? Então, nada mais é, como eu falei para vocês, de pensar como um designer. E aí, pensar como um designer, de novo, não é só pensar em algo bonito, pelo contrário, é pensar pelo processo da empatia, é pensar primeiro em quem vai receber aquela informação, para, trabalhando de trás para frente, eu produzir um documento acessível. Então, eu não produzo um documento e depois tento explicar esse documento para a pessoa que vai compreender, que vai receber aquela informação. Eu faço o contrário, né? O movimento ele é de trás para frente. Primeiro eu preciso entender quem é meu público-alvo para depois eu produzir o documento, né? E isso também envolve adotar uma abordagem totalmente colaborativa e multidisciplinar, que também são coisas que a gente do direito tem uma certa dificuldade em fazer. E aí, se eu tivesse que conceituar, tá, gente? Mas eu não gosto muito de me prender em conceitos, até porque no âmbito da inovação a gente tem uma volatilidade, uma agilidade muito grande nas mudanças conceituais. Mas se eu tivesse que conceituar, eu diria que o legal design é gênero, né? Opa, desculpa, gente, apareceu aqui minha atualização do Adobe. Opa, só um segundinho. Só um segundo, gente. Não sei se a Márcia já voltou. Márcia já voltou? Conseguiu voltar? Oi, voltei. Voltou, né? Eu fui tocando aqui, que você deu uma sumida.
fui tocando por aqui, tá? É isso aí, vai. Ainda bem que te avisei. Beleza. Então, deixa eu voltar a compartilhar minha tela aqui, que tinha dado uma travada. Então, voltando, né? Então, assim, os conceitos são muito voláteis e acho que isso também é até meio relevante, mas se eu tivesse que colocar conceitualmente, o legal design ele é gênero, né? Então, o legal design é a transformação de processos, de problemas, e o visual law é uma espécie. Tá, Mariana, eu não entendi absolutamente nada. Então, eu vou falar para vocês isso num contexto da vida real, né? Eu tive um cliente uma vez que ele tinha um problema, ele fazia assinatura, ele tinha, o business dele envolvia assinatura de contratos com recorrência, e ele começou a perceber que no processo de funil de vendas dele, travava na hora de fazer contratos, né? Ele demorava muitos dias para fechar um cliente, do momento que o cliente dizia que queria contratar, até o momento que ele efetivamente formalizava o contrato. E aí a gente fez todo um processo de legal design para entender qual era o problema jurídico do funil de vendas dele. Então, a gente foi entender como é que chegava isso no cliente, se o cliente precisava imprimir, se o cliente precisava, depois de imprimir, assinar e digitalizar, e não tinha como digitalizar, ou se ele precisava reconhecer firma e isso dificultava ainda mais o processo, etc. Dentro desse processo, que é um processo de processos, né, nós descobrimos que o grande problema dele não era nem ter que imprimir, nem ter que digitalizar, nem ter que autenticar nada. A gente descobriu que o grande problema do funil de venda dele jurídico é que as pessoas não entendiam o contrato e, por não entender o contrato, ficavam com medo de assinar e aí não assinavam. E aí a gente utilizou técnicas de direito visual, técnicas de visual law, para transformar o contrato dele e solucionar o problema do funil de vendas dele. Então, dá para entender melhor dessa forma? Olha, uma coisa é toda a técnica que eu vou utilizar para solucionar problemas complexos jurídicos, que é o caso do funil dele. Outra coisa é utilizar elementos visuais, utilizar infográficos, utilizar uma comunicação mais acessível para transformar um documento, né? No fundo, tudo isso faz parte de usar a inovação dentro do direito e se comunicar de uma forma mais acessível. Mas a gente tem um pouco essa diferença. E aí, isso aqui, gente, a gente precisa pensar em com quem que a gente está se comunicando. Então, assim, vamos dar um exemplo. Se eu sou um juiz e eu estou conversando com um advogado, a comunicação que eu vou ter com ele é uma. Se eu estou conversando com uma pessoa que está lá, que é um jurisdicionado, a minha comunicação é outra. Se eu estou conversando com um desembargador, a minha comunicação é outra. Então, o meu público-alvo é diferente. Se o meu público-alvo é diferente, ele tem limitações e barreiras linguísticas diferentes, e ele também vai fazer uso daquela informação de forma diferente. Então, assim, se eu tenho uma informação que vai ser usada de forma diferente por pessoas diferentes, eu não posso esperar entregar essa informação do mesmo jeito. Eu gosto de usar tem um case muito bacana do Mercado Livre. Né? O Mercado Livre, eu escutei esse case da boca do head de inovação jurídica, na realidade de legal operations do Mercado Livre. Basicamente, não sei se vocês sabem, mas o Mercado Livre é um marketplace, né? Compra e venda, etc. E aí eles têm, dentro do próprio Mercado Livre, eles têm uma mediação online, que eles mesmos fazem a mediação quando tem algum problema, chega algum produto com algum problema, algum erro, etc. E eles tinham números assim absurdos de pessoas que não usavam a mediação online do Mercado Livre e partiam direto para uma judicialização. O número era tipo, sei lá, de 60%, 70% de pessoas que partiam direto para a judicialização antes de tentar usar a mediação do Mercado Livre. O que não faz nenhum sentido, porque a mediação do Mercado Livre, muitas das vezes, eles mesmos resolvem o problema, devolvem, reembolsam dinheiro, é rápido. E eles começaram a se questionar, poxa, qual é o problema aqui? E eles fizeram todo um processo de legal design para tentar descobrir qual era o problema. E eles descobriram que o problema é que o edital, ou o regramento da mediação deles era totalmente inacessível e as pessoas tinham medo de usar a mediação porque não entendiam, né, até onde ia, o que elas precisavam pagar por aquilo, etc. E aí, o que eles fizeram? Falaram, peraí, quem é meu público-alvo? Criaram a persona do público-alvo deles. Quem é a pessoa que mais compra no Mercado Livre? Tal pessoa. Então, eu preciso me comunicar com essa pessoa. Como é que eu vou fazer? Eles contrataram uma blogueirinha conhecida, e não me perguntei o nome porque eu não lembro, não conheço muito blogueira, mas eles contrataram uma blogueirinha e pediram para essa blogueirinha fazer um vídeo brincando em 2 minutos. Aí, nesse vídeo, ela recebe
um tijolo em vez de um celular que ela tinha comprado, aí ela entra no site e faz a mediação e tal, enfim. E eles jogaram esse vídeo aí no mundo e fizeram mídia paga em cima disso, etc. Com menos de 3 meses, eles tiveram um índice de desjudicialização de 99%. 98,8% e alguma coisa por cento. Então, assim, é a maior prova de que a gente tem como se comunicar de uma forma mais clara. E se comunicar de forma mais clara não é só hype do momento e vou me comunicar de forma mais clara para poder dizer que eu sou um tribunal inovador, que eu sou um estado inovador, que eu tenho um laboratório de inovação que está fazendo alguma coisa. Não é hype. É se comunicar de forma mais clara para atingir resultados eficientes, certo? Então, atingir a comunicação eficiente com resultados eficientes, tá? E aí, como eu disse, né, o que tudo isso tem a ver com direito? Tudo, né? Direito visual nada mais é do que entregar informações jurídicas centradas na pessoa que vai efetivamente consumir aquela informação. E aí, como eu falei para vocês, é pensar como um designer, né? Prototipar, é testar, trabalhar com times interdisciplinares, ser visual, mas ser visual é apenas uma das coisas de pensar como um designer, né? E aí, aqui eu trago para vocês, gente, um case de Nova York, que é o case reportado aí, talvez, como o primeiro case que a gente tem de direito visual no mundo. É o caso da lei de Nova York para vendedores ambulantes, né? E eles começaram a perceber que os vendedores ambulantes não cumpriam a lei, sofriam penalidades altíssimas, mesmo a lei existindo. E eles perceberam o seguinte, rapaz, por que as pessoas não estão cumprindo essa lei? E eles começaram a ver que a grande maioria dos vendedores ambulantes não falava inglês bem, ou se falava inglês bem, não entendia o juridiquês, né? Eles falaram, vamos transformar. E eles literalmente desenharam a lei do vendedor ambulante, que é esse Vendor Power. Se você colocar Vendor Power online, vai aparecer para você o guia completo. E não só eles desenharam, como você pode ver, além de desenhar, eles fizeram em 5 línguas. Fizeram em mandarim, fizeram em espanhol, fizeram em inglês. E eles atingiram níveis altíssimos de cumprimento da lei depois disso. Esse é o primeiro case que a gente tem reportado de direito visual no direito, né? Assim, aplicado ao direito. E aí, gente, tudo isso faz parte, utiliza muito técnicas de design thinking, né? Eu não vou falar de design thinking aqui com vocês, porque é um mundo, mas o design thinking, ele passa por essas 4 grandes fases, né? De empatia, definição, idealização, prototipação e teste. A única coisa que eu queria falar com vocês aqui, a gente no direito não é acostumado a fazer 2 grandes coisas, empatia e teste. E utilizar legal design, utilizar direito visual é eminentemente fazer essas 2 coisas. Então, primeiro, ser empático, ou seja, se colocar no lugar de quem vai receber aquela informação e construir aquele documento ou aquela comunicação de uma forma que a pessoa vá conseguir acessar e vá conseguir compreender. E, por fim, testar. Né? A gente também não é acostumado a testar, né? Acho que disseram para a gente na faculdade que tudo que a gente faz é perfeito, não precisa de teste, não precisa de ajuste. Então, a gente também não é acostumado a testar. E por que não testar? Poxa, se eu estou fazendo uma lei que é focada num vendedor ambulante, por que eu não chamo 3, 4, 5, 10 vendedores ambulantes, coloco essa lei para eles, pergunto se eles entenderam, modifico o que eles não entenderam e só depois eu publico? Por que não fazer isso, né? Às vezes é algo super simples que me demanda pouquíssimo tempo e que vai ter um resultado gigantesco lá na frente, né? E aí, mostrar alguns cases para vocês, né? E aí eu vou entrar mais na parte mão na massa. Alguns cases para vocês. Esse aqui é um case que eu adoro mostrar, eu sempre falo isso, porque você não consegue ler o que está escrito no case, mas mesmo assim, eu tenho certeza que se você tivesse que optar entre ler o documento da esquerda ou da direita, você leria o da direita. Ah, Mariana, isso é só porque tem uma barra rosinha. Não é, né? Não sei se, assim, até onde muitos de vocês conhecem sobre design e estudo de cores, etc. Mas, assim, já reparou que tudo que é relacionado à comida tem cores vermelhas e amarelas? Tudo que é relacionado à saúde, qual é a cor? Azul, verde. Por quê? Porque os tons das cores, existem estudos sobre os tons das cores e o que eles geram, qual é a reação que aquele tom de cor gera na pessoa. A gente tem estudos sobre espaços de respiro dentro do documento, sobre onde colocar a informação. A gente já fez, uma vez, existe um negócio chamado mapa de calor, né? E eu peguei um contrato
E eu peguei esse contrato, era um contrato de uma página, né? A gente conseguiu fazer um contrato simples de prestação de serviço em uma página. E eu submeti ele a várias pessoas e tinha essa técnica de mapa de calor por trás do contrato. E eu consegui ver onde mais as pessoas gastavam tempo olhando. E fazendo isso, fazendo esse teste, a gente conseguiu melhorar a cláusula que mais eles olhavam, que era a do preço. Ô, Fran, Oi? Acho que alguém deixou aberto o áudio. E aí, fazendo isso, a gente conseguiu mostrar, ajustar aquela cláusula e ter um resultado gigantesco na assinatura dos contratos, né? Então, a gente tem técnicas de fazer esse tipo de teste. E a grande ideia aqui é a seguinte, que o propósito de visualização é o insight, e não necessariamente a imagem. Então, eu preciso me preocupar com o que aquela imagem vai gerar na pessoa que está vendo. Porque o pensamento linear, ele é um pensamento... O pensamento visual, desculpa, ele é um pensamento não linear. Ele é um pensamento holístico, certo? Então, a gente precisa se preocupar com isso. A gente já tem cases em todos os âmbitos que você imaginar. Eu gosto de trazer esses cases variados, porque aquele lá era um contrato. Isso aqui já é uma contestação de uma empresa extremamente tradicional. A Amil é uma empresa tradicional. Mas você vai ver que, poxa, chama atenção. Você tem ícones para reforçar informações mais relevantes. Você tem linha do tempo para explicar a linha do tempo daquele medicamento. Você tem um QR Code aqui na terceira página que explica a cartilha de medicamentos acessíveis dados pela Amil. Então, você consegue entregar a informação de uma forma mais clara. Para o juiz, por exemplo, né? E aí, assim, né? Tem um grupo de estudos no Brasil que chama Visulol. Quem quiser acompanhar, inclusive, eles têm Instagram, tem LinkedIn. E eles rodaram agora recentemente, com juízes no Brasil todo, uma pesquisa sobre a aceitação disso aqui. E a aceitação foi gigantesca. Então, um grande receio dos advogados, ou procuradores, ou defensores, enfim, de usar isso aqui, de que não seria bem aceito, por exemplo, pelo judiciário, pela pesquisa que se levantou e se foram entrevistadas pessoas de vários âmbitos do judiciário, de de várias instâncias e de vários estados, prova exatamente o contrário, prova uma receptividade gigantesca quanto a isso aqui, né? Esse aqui é um contrato de prestação de serviço, eu adoro mostrar ele, porque isso aqui é outra coisa. Onde é que disse que a cláusula de um contrato precisava ser do preço? Por que eu não posso chamar a cláusula do contrato combinado não sai caro? Por que eu não posso facilitar o entendimento? Né? Isso aqui é um termo de uso de um site. Né? Então, como que o usuário pode se comunicar? Eu tenho aqui as formas que ele pode se comunicar. Ele pode se comunicar para esclarecer dúvidas, sugestões, elogios, críticas. Enfim, é uma forma fácil de receber aquela informação. E aí, para finalizar, eu tenho mais 2 cases para mostrar para vocês, né? Para finalizar essa parte. Um é esse aqui, que eu amo. Né? Isso aqui são os termos de uso da Coin, K-O-I-N. É uma fintech lá de São Paulo, né, nível Brasil. E eles fizeram os termos de uso deles em formato de fluxograma. Em uma página, você tem o termo de uso da fintech. E, assim, eles brincaram com isso, né? Colocaram, assim, o primeiro li mesmo e concordo da sua vida. Né? Por quê? Porque isso aqui você efetivamente pode ler. Se você não leu isso aqui, talvez tenha sido preguiça. Agora, aqueles termos de uso, eu não sei se vocês já viram esses números, mas tem um númerozinho de que os termos de uso do TikTok levariam 18 horas para ler. Os termos de uso do LinkedIn levariam 15 horas, algo do gênero. Então, assim, ninguém lê aquilo, né? Então, e aí, Mariana, mas aí ninguém lê, azar, não é bem assim. É um contrato de adesão, muitas das vezes uma relação de consumo e ainda é um contrato digital. Se aquilo ali não é acessível, se aquilo ali não é fácil de ler, eu consigo invalidar aquele consentimento dado de forma muito fácil, né? Então, assim, isso tem implicações jurídicas. De novo, não é sobre deixar bonitinho, né? É sobre efetividade da comunicação. E aí, o último case que eu quero mostrar para vocês é esse, né? Esse case aqui vocês já devem ter visto, ele viralizou. É o case do Dr. Marco Bruno, lá da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. E é um case que eu adoro mostrar também. Por quê? Porque esse case aqui é a maior prova de que para fazer visual law eu não preciso ser um designer.
Para fazer direito visual, eu não preciso ser um designer, não preciso saber mexer em programa, em Corel, Photoshop, sei lá, enfim, não sei nem quais são os nomes dos programas. Eu não preciso disso. Isso aqui claramente foi feito no Word. Ah, Mariana, isso aí não tá tão bonito, tão visualmente lindo como isso aqui, que foi feito por um designer. Isso aí eu até concordo. Mas o objetivo final foi atingido, que é comunicar para o meu usuário final de uma forma clara e acessível? Foi. Em 2 folhas, colocando ícones para simplificar a informação e colocando um QR Code, que se você ler esse QR Code aqui, tem um videozinho do juiz, do próprio juiz, do Dr. Marco Bruno, explicando o que é que você faz quando você recebe esse mandato de citação e penhora. Ele conseguiu cumprir com o objetivo daquele documento. Isso aqui foi feito em Word, gente. Isso aqui é a prova de que qualquer pessoa pode fazer um documento em direito visual, né? E aí eu gosto de mostrar isso aqui também. Então, assim, você pode desde um Word, um PowerPoint, um Canva, aí do Canva para a direita a gente já está falando de coisas mais complexas, né? Um Figma, InDesign, Adobe, etc. Aí a gente já está falando de Corel, coisas que eu, por exemplo, não sei mexer. Eu vou só até o Canva. Tem quem faça isso em Word. E assim, o propósito é entregar informação, né, gente? Então, eu gosto de brincar que você consegue fazer direito visual até mesmo num pedaço de papel. Isso que é o bacana daqui, entendeu? E aí surge uma outra coisa que aí, bem legal, o que eu tinha falado no começo e que a Márcia lembrou sobre as diretrizes de governo digital, né? Será que faz sentido utilizar todos esses recursos visuais num texto difícil, cheio de juridiquês, que é totalmente incompreensível? Ou seja, será que faz sentido eu pegar uma petição minha, uma sentença minha, ou um contrato meu, que está cheio de juridiquês, e só querer transformar ele em elementos visuais? Vai tornar isso compreensível? Não. Então, a etapa prévia a utilizar elementos visuais é eu fazer uma revisão de texto. E aí nesse momento que entra a linguagem simples. E aí, gente, a linguagem simples é uma verdadeira técnica, é uma metodologia. Eu não vou poder me aprofundar nisso hoje, porque a gente não tem tempo, mas a gente tem, inclusive, várias oficinas no Íris sobre isso. A gente tem uma pessoa especialista nisso no Íris, que é a Abel. E, assim, a linguagem simples é uma verdadeira metodologia para transformar textos em textos compreensíveis através de uma linguagem empática. Então, imagina para o jurisdicionado, para a pessoa que é réu, sei lá, receber esse tipo de documento. Aliás, eu que sou advogada não compreendo essa decisão. Tenho que ler algumas vezes para compreender. Considerando a superveniência do título de prisão editado em desfavor do paciente, não se pode excogitar a existência de mácula, tisnar de ilegalidade a predita custódia instantânea. Você lê umas 4 vezes para você começar a entender. Se você está dentro de um país que a gente fala de um nível altíssimo de analfabetismo funcional, isso aqui é grego. E aí a gente acaba transformando a linguagem jurídica numa linguagem que afasta as pessoas do Estado. Fala assim, não, nós somos especiais, ou nós somos diferentes, nós falamos uma outra língua. Isso não é legal, né? E aqui, gente, eu não estou falando de banalizar a linguagem. Eu não estou falando de banalizar ou infantilizar a linguagem, nem os elementos visuais, pelo contrário, tá? Então, assim, essa é uma crítica que sempre acontece quando a gente fala de linguagem simples ou direito visual. Poxa, mas é um documento jurídico, é sério, eu estou banalizando. Você não está banalizando a imagem, você não está infantilizando. Você só está tornando acessível, né? Então, desde 1936, tem um pesquisador de Yale que fala isso, né? Que há 2 coisas erradas com quase todos os textos jurídicos. Uma é o estilo e a outra é o conteúdo, né? Ou seja, tudo está errado. E é uma crítica que, obviamente, né? Não é sempre, mas é uma crítica que eu gosto de falar dela porque é uma frase de 1936, para a gente ver como essa discussão não é recente e como só agora a gente está abrindo mais os olhos para isso. 96% das pessoas consideram que os documentos jurídicos podem ser melhores e 90% das pessoas consideram que a linguagem jurídica deveria ser mais simples. Então, assim, a gente está falando de números, a gente está falando de evidências, a gente não está falando de achismos aqui. E será que a gente produz textos jurídicos realmente acessíveis? Como eu falei, a linguagem, ela é uma verdadeira barreira, ela afasta, ela se torna um empecilho e não um instrumento de democracia. E como é que eu posso aproximar através do direito? Transformando essa linguagem técnica numa linguagem empática.
promovendo uma verdadeira transformação cultural da linguagem, né? A linguagem simples, ela é uma causa social e uma técnica de comunicação. A Heloísa Fischer é um dos maiores expoentes de linguagem simples hoje no Brasil, né? É uma das grandes inspirações que a gente tem. A gente tem marcos desde 1940 nos Estados Unidos, a gente tem manifestações sobre isso. Reino Unido tem legislações de plain language, né? Que é a linguagem simples. No Brasil, a gente já tem em São Paulo legislações municipais de linguagem simples. E a gente tem alguns outros estados e municípios despontando para isso. Então, essa é uma preocupação que a gente deve ter. E por que que isso é inovar, né? Por que que falar simples é inovar? Porque é um exercício de empatia, é sentir na pele de quem precisa do cidadão e solicita aqueles serviços, é romper com uma cultura complexa de escrita e é se comunicar com o cidadão sobre a lógica do uso. E aí, o pessoal costuma dizer o seguinte, que eu tenho uma comunicação efetiva sempre que acontecerem 3 coisas. Sempre que o meu usuário encontrar rapidamente a informação que ele estava procurando, entender imediatamente a informação que ele encontrou e conseguir usar imediatamente a informação que ele encontrou. Então, se ele encontrar a informação de forma imediata, entender aquela informação de forma imediata e for capaz de utilizar aquela informação de forma imediata, a gente conseguiu comunicar, né? E aí, como eu falei, é uma verdadeira técnica. E como técnica, tem suas fases, né? Como eu disse, não vou poder me aprofundar muito nisso, infelizmente, por conta do tempo hoje, do objetivo desse nosso talk. Tô já terminando para a gente abrir para um debate e perguntas de vocês. Mas ele perpassa meio que por quatro fases, né? Planejar, produzir, revisar e testar. A fase de planejamento é aquela que eu preciso entender qual é o propósito do meu documento e as necessidades do meu público. Então, eu me questiono, no momento de planejar, eu me questiono o que é que eu estou escrevendo, por que é que eu estou escrevendo, que informações eu preciso comunicar. Quem é meu público-alvo, o que é que esse público-alvo vai fazer com essa informação e que dúvidas ele vai ter. Depois que eu fizer um insight, um brainstorm muito forte disso, eu vou produzir o documento. E ao produzir o documento, a gente elaborou dentro do Íris diretrizes para escrever em linguagem simples, né? A gente tem algumas, tem 10 diretrizes aqui, tem mapeadas elas. Por exemplo, escrever na ordem direta e não na ordem direta, escrever na voz ativa e não na voz passiva, evitar estrangeirismos, evitar siglas, ou se você usar siglas, explicar o que elas significam, evitar preferir verbos e não substantivos para você evitar uma abstração muito grande do texto, né? Então, essa é a segunda fase. Depois eu vou para a fase de revisão. E a gente também elaborou um material de como revisar textos em linguagem simples. Depois eu posso passar todos esses materiais para a Márcia, ela pode encaminhar para vocês. E, por fim, testar. A gente não pode esquecer de testar. Testar é um elemento chave de todas as técnicas de direito visual e de linguagem simples. Então, gente, vou mostrar aqui para vocês um case um pouco mais mão na massa, né? Esse aqui é um case totalmente fictício, tá, gente? É um fake aí do Diário Oficial do Estado do Ceará que eu fiz, tá? Até porque eu não teria como falar de um contrato inteiro, então eu fiz aqui apenas uma cláusula. Então, imagina que a gente tem um termo de cooperação técnica e a gente tem uma cláusula que é a cláusula da vigência e da denúncia do termo. Esse aqui é a cláusulazinha que vem lá. E aí, se a gente pegar essa cláusula e for analisar ela, só essas 3 subcláusulas, 6.1, 6.2, 6.3, e for analisar ela sobre uma ótica de texto primeiro, tá? Como eu falei, primeiro a gente tem que olhar o texto, antes até de incluir elementos visuais. Sob uma lógica de texto, sob uma lógica de revisão de linguagem simples. Olha isso aqui. Encadeamento de substantivos na frase acaba gerando uma abstração, um processo de nominalização. Frase na ordem direta e não na ordem direta, isso dificulta a leitura, especialmente das pessoas que têm questões de analfabetismo funcional. Período extenso, 78 palavras, as diretrizes internacionais recomendam até 20 palavras, isso aqui é uma coisa clássica em textos jurídicos, a gente costuma fazer parágrafos extremamente longos e muitas vezes sem pontuação no meio. Frase na ordem indireta, utilização de siglas sem explicar o que elas significam. Imputadas, jargão jurídico e de difícil entendimento, vigido, partícipes, supracitada, superveniência, júri et facto, aqui não é nem jargão jurídico, é jargão
latim, né? Inexequíveis. Inadimplemento é uma palavra extensa, jargão jurídico. Por que eu não falo descumprimento contratual? Enfim, então, aqui eu estou fazendo, tô mostrando aqui para vocês rapidamente coisas que, de cara, a gente identifica num texto quando a gente lê, né? E aí eu fiz um trabalho de transformar esse texto original num texto em linguagem simples. Primeira coisa que vocês vão notar. Olha como era o título. Da vigência e denúncia do termo. O que é vigência? O que é denúncia? Por que eu não posso colocar só como esse termo pode ser extinto? Gente, o formato de pergunta, ele é sensacional. Quando você faz cláusulas e você bota em formato de pergunta, você é empático, aproxima, chega dá aquele calor assim no coração quando você vê um título de uma cláusula em formato de pergunta. É fácil de entender. E aí, vou ler só a 6.1 com vocês, né? Em vez de falar pela conclusão do seu objeto ou pelo decurso do seu prazo de vigência, o presente instrumento extinguir-se-á, podendo ainda ser extinto por mútuo consenso dos partícipes. Em vez de falar assim, por que não? Este termo será extinto quando o projeto for concluído ou quando o prazo for finalizado. Se as partes... Ponto. A ideia final. Segunda ideia. Se as partes concordarem, o texto poderá ser extinto antes disso. Simples. Fácil. Eu não estou infantilizando a linguagem. Eu estou facilitando a vida de quem está lendo esse documento, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro a gente fez esse exercício, né, de identificar os problemas de linguagem, transformar aqui em numa linguagem simples, e agora eu vou mostrar para vocês como ficaria isso em direito visual. Então, vocês estão vendo que é um processo, né? Seria muito difícil eu partir desse texto aqui direto para isso. Muito. Primeiro a gente simplifica a linguagem. Primeiro a gente faz um tratamento e uma aplicação e uma revisão de linguagem simples no texto, para depois chegar aqui. E aí, olha só, eu quebrei isso, eu quebrei algo que eram 3 cláusulas em somente 2 cláusulas, e de forma super simples. Qualquer das partes pode, quando desejar, declarar o termo extinto. Para isso, o que ela deve fazer? Enviar uma notificação com 30 dias de antecedência. Essa notificação não prejudica as atividades já concluídas. Também o texto pode ser extinto imediatamente se tiver descumprimento ou surgimento de uma norma posterior que torne impossível o cumprimento das obrigações. Simples assim. Simples. E essa cláusula aqui, gente, esse modelozinho aqui em direito visual, foi feito por um designer, mas eu passei para ele em Canva primeiro. O que eu tinha feito, eu tenho zero formação em designer, tá, gente? Eu tinha feito em Canva, eu fiz, e eu mandei para ele, e depois ele transformou. Mas eu vou mostrar para vocês como usar o Canva. O Canva, gente, é talvez uma das formas mais fáceis de vocês começarem a trabalhar esse tipo de documento, tá? Então, eu vou já sair da apresentação aqui para eu mostrar o Canva para vocês e abrir para o bate-papo, tá? Mas quem quiser, nesse QR Code tem todos os meus contatos, tá? Tem meu e-mail aqui do Iris. Fiquem totalmente à vontade para acessar o Iris ou a mim. Tem o meu Instagram, @marianazonari, também tem muito conteúdo sobre esses assuntos de inovação jurídica, tá? Então, fica aqui o contato para vocês, certo? Eu vou dar um segundinho para vocês escanearem ou anotarem, quem estiver anotando. Batam uma foto, qualquer coisa, depois vocês adicionam ou mandam um e-mail. E eu vou mostrar para vocês agora, rapidinho, o Canva, tá? Então, imagine o seguinte. Aqui. Estou com o Canva em branco, ó. O Canva em branco. Mariana, eu quero fazer aquela cláusula ali. Ah, eu tive a ideia de usar o quebra-cabeça. Elementos. Quebra-cabeça. Olha o tanto de elemento que vem aqui. Todo tipo de elemento que você imaginar. Ah, eu quero usar esse. Vou colocar aqui. Eu diminuo. Ah, eu não gosto dessas cores. As cores do íris são azuis. Eu vou usar aqui um azul, um outro tom de azul mais clarinho, um outro cinza e esse azul aqui. Ah, agora eu quero colocar uma setinha que nem tinha lá. Seta. Eu escolho o tipo de seta que eu quero.
escolho a cor, diminuo, escrevo. Então, assim, vocês estão vendo como hoje você nem precisa ser formado em design para fazer isso. Está aqui. Esse documento aqui que eu mostrei para vocês, vou interromper aqui rapidinho. Esse modelo aqui que eu mostrei para vocês, ó, vou voltar aqui. Aqui. Qualquer um de nós é capaz de fazer no Canva. Qualquer um de nós. Isso que é a beleza disso, tá? Então, é óbvio que se você tiver um designer dentro do seu time, facilita muito, demanda bem menos tempo, mas é a prova de que a gente pode fazer isso pela gente mesmo, tá? Então, gente, era isso, né, que eu tinha preparado para falar com vocês hoje. Estou aqui aberta para tirar dúvidas, bater um papo, escutar, caso vocês estejam por aí já fazendo algo desse tipo. Eu sempre gosto, quando eu estou dando alguma palestra, alguma coisa, escutar a experiência dos órgãos, porque sempre tem alguém fazendo algo novo, algo diferente, algo bacana, algo que a gente pode trocar experiências. Então, é isso. Márcia, vai tocar, né? Beleza. Muito bom. É sempre uma delícia. Eu amo esse assunto e estou cada vez mais encantada, adoro. E é bem isso que você falou, né? A gente está acostumado a ver em outros documentos, as pessoas querem hoje em dia a essência do documento, daquela informação, né? Então, cada vez mais podcasts, cada vez mais overview. Então, você quer ver o que está, aquele panorama ali, documentos de uma página, né? Trazem muito sentido para a gente quando bem escritos. E na justiça, infelizmente, ainda a gente se comunica em latim, com sentenças de 30 folhas, né? Quanto mais melhor, parece. Então, tem um ministro que uma vez falou isso, né? Que o advogado, com uma petição gigantesca, ele queria impressionar o cliente, ele não precisava impressionar o juiz, então era para ele voltar para o escritório e refazer. Isso, assim, tipo, faz uns 20 anos. Então, já é, né, sempre uma tendência, e a gente também precisa fazer isso dentro de casa. E a gente tem a nosso favor a nossa corregedora, que ela é super entusiasta também, a doutora Luciane Mint. Esses dias ela estava num evento falando do Visual Law pela perspectiva do magistrado, né? E ela falava isso mesmo que você falou, né? Que é simplificar, que você usar o Visual Law não é encher de imagens que não tem sentido, não é transformar num cartaz, né? Num folder, não é incluir elementos, é eliminar, né? Não é sobre, não, vou ter que pensar, vou ter que colocar, mais desenhinho, não é isso. A tua sentença de 30 folhas e mais os desenhos. Não, é simplificar essa linguagem do jeitinho que você explicou aí, que foi super incrível, assim, só esses parágrafos aí, né? E eliminar, e também ela reforçou isso, que não é nem um pouco infantil, é só você ter essa empatia, né? Essa preocupação empática também. Eu vou te dizer, Márcia, é muito bacana, assim, isso é algo que essa barreira, ela acontece em todo canto, tá? Público, privado, em todos os âmbitos que eu já trabalhei com isso. Eu comecei a falar disso no escritório uma vez, 3 anos atrás, e o pessoal falava assim, mas isso aí só para o setor de startup, né? Só para o setor de inovação. Você não vai querer que a gente faça um memorial para um juiz, para um desembargador usando isso, né? E aí, aos pouquinhos, e aí eu fiquei muito feliz que uns dias desses, assim, um mês atrás, recebi uns memoriais com direito visual, e aí eu falei, olha aí como são as coisas, né? Então, assim, é comum, acontece, a gente tem algumas limitações, por exemplo, poxa, como é que eu faço para publicar um documento desse no Diário Oficial? O Diário Oficial é preto e branco. O Diário Oficial, muitas das vezes os documentos em direito visual ficam com mais páginas por conta dos elementos do que o só de texto. Isso é custo também para o Estado. Então, a gente tem algumas questões. Aí a gente começou a pensar em algumas soluções, né? A gente tem agora uma situação que eu ainda não posso dizer de quem é, porque, enfim, a gente ainda está acontecendo, mas o que a gente solucionou? Pô, vamos publicar em texto, revisado em linguagem simples, ou seja, já é um texto que não é o texto normalmente utilizado,
e vamos botar um QR Code dentro desse contrato, desse acordo, e botar versão em direito visual em anexo. Então, assim, a gente tem que achar jeito de ir se rebolando e flexibilizando as coisas, porque realmente a gente tem algumas barreiras, né? Tanto procedimentais, como às vezes mesmo barreiras de cabeça, né? Mas isso é comum, né? É comum a gente ir empurrando isso. Inovar é sempre isso, né? O pessoal diz que se alguém não diz que a sua ideia é doida, então não foi boa o suficiente, não, no começo. E mudar processo de trabalho dá trabalho, né? Dói, porque a gente tem que sair da zona de conforto do hábito. Então, se a gente não consegue inovar por enquanto nas sentenças, porque pessoalmente, eu tenho uma preocupação muito grande, assim, com isso, que o nosso produto final não está inovando. E a gente está falando muito sobre inovação, todo dia tem um laboratório novo, mas o produto final do judiciário, que é a sentença, que é a decisão, que é ali que vai tocar o seu João, Dona Maria, não está chegando, né? Vamos ser realistas, assim, né? Por que não está chegando? Então, se não está chegando na sentença, talvez na comunicação dos atos, né? Esse mandado do Dr. Marco Bruno é incrível, né? Que ele tem o vídeo, ele explica para a pessoa o que vai acontecer. Então, a dica que eu tenho, assim, é que as pessoas, se não podem perder 20 minutos do dia, que percam meia hora na semana, né, nos gabinetes, para pegar um processo daqueles repetidos e trabalhar naquele como se fosse a primeira vez. Conversar com o estagiário, olhar aquele processo como se fosse estagiário, por exemplo, e tentar simplificar. Se der certo com aquele, aplica. Se não der, pronto, esquece, mas você tentou. Mas tentar um pouquinho por semana, num processo. É isso aí. É isso aí. Tem algumas perguntas aqui, Márcia. Tem perguntas, vamos às perguntas. Posso fazer uma perguntinha, Márcia? Simone, só espera só um minutinho, eu já te dou. Às vezes tem umas perguntas aqui no chat. Deixa eu ver. Você pegou aí, Maria, a primeira? Estou achando aqui. Tem uma pergunta que a pessoa fez direto para mim, então tu não vai ter acesso, mas eu já vou responder aqui. O José Maria falou que a formação de redatores do Íris foi dada pela Heloísa Fischer. Foi sim, tá, José? Toda a formação do Íris foi feita com a Heloísa Fischer. Ela é a referência hoje no Brasil em linguagem simples. E ela tá com a gente. O Íris está fazendo parte, na verdade, é um dos fundadores da Rede Nacional de Linguagem Simples. E ela também faz parte dessa rede. Então, assim, quem quiser participar, quiser mais informações, depois eu posso passar também, porque é super bacana. Essa pergunta estava só para mim, Márcia. Aí vem uma pergunta depois do João Felipe. João Felipe, é essa. Vejo muita divulgação do Visualon em relação a deixar mais claro o público leigo. Minha dúvida é se não pode ser utilizado para o público profissional do direito, para evitar incoerências. Ficou claro para mim, João. Assim, a lógica aqui, tá, João, é deixar mais claro para qualquer pessoa que vai receber aquela informação. Então, não é necessariamente só para o público leigo, é porque para o público leigo a gente tem um impacto ainda maior, né? Porque o público leigo não entende a linguagem jurídica, de jeito nenhum. Então, a gente tem uma barreira maior, a gente tem um distanciamento maior. Mas a lógica do direito visual, a lógica da linguagem simples como eu falei lá, no momento de planejamento você faz o quê? Quem é a pessoa que vai ler esse documento? Pessoa X. Então eu vou me comunicar para aquela pessoa, de um jeito que ela vai entender, de uma forma clara. Então isso funciona para qualquer pessoa. Então isso funciona se eu sou advogada e quero fazer uma petição para um juiz, que teoricamente entende de juridiquês, também se aplica a utilização de direito visual e linguagem simples. Porque o juiz também é uma pessoa que precisa entender aquilo que você está comunicando para ele, né? E o pessoal tem uma regra na comunicação que o pessoal fala, né? Se você não entendeu, o problema está comigo, que eu não sou, assim, né? O problema está normalmente em quem comunicou. Então, a gente tem que se colocar nesse posicionamento e fazer esse processo de empatia, como eu falei, de trás para frente. Primeiro, quem é a pessoa que vai ser o objetivo daquele documento? E depois disso, depois que eu me colocar no lugar daquela pessoa, entender as dificuldades daquela pessoa, entender as barreiras que ela enfrenta, as dores dela,
é que eu vou produzir o documento. E muito provavelmente eu vou conseguir atingir meu objetivo de comunicar para ela, tá? Que mais? Aqui tem uma pergunta, não é pergunta, ela só fala... A Renata, né? Ela falou sobre LGPD. O pessoal tem usado muito direito visual em LGPD. Muito, 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 tá, Renata? Por quê? Porque dentro da LGPD a gente tem, assim, um dos 10 princípios da LGPD é a transparência, né? E o accountability. E o accountability é outro. Então, assim, a gente precisa ser transparente com o nosso titular de dados. E qual forma melhor de ser transparente do que utilizar direito visual e linguagem simples para fazer minha política de privacidade, por exemplo, fazer meu aviso de privacidade externo, para ele realmente entender o que está sendo feito com os dados dele, né? Então, é muito bacana. O Tiago fez uma pergunta sobre a simplificação. Não é feito de maneira automática, tá, Tiago? Nós não temos hoje no Íris, não fazemos e não temos nenhum projeto em andamento nesse sentido para tornar isso automatizado, certo? Hoje nós temos pessoas que são redatores de linguagem simples no Íris que fazem revisões, tá? E a gente está num projeto de ter embaixadores de linguagem simples para multiplicar isso, e é por isso que a gente passou os últimos 2 anos, praticamente 1 ano e meio, fazendo oficinas de linguagem simples com todo mundo do estado do Ceará e plantando multiplicadores em todos os órgãos, né? Exatamente porque isso é um trabalho, não sei se dá para fazer de forma automatizada, talvez dê, mas hoje a gente não tem esse movimento, tá? Os documentos simplificados são disponíveis online, onde posso encontrá-los? Na realidade, tudo é publicizado, né? Porque, assim, tudo que a gente revisa, por exemplo, um acordo de cooperação, é publicado no Diário Oficial. Por exemplo, a gente criou, no começo da pandemia, um chatbot, que é o plantão coronavírus. Esse plantão coronavírus foi todo feito em linguagem simples, todas as interações dele. Então, isso também está disponível. Então, assim, se você colocar linguagem simples, Íris, Estado do Ceará, você vai encontrar muito material online, tá? Mas eu te aconselho, se você tem interesse mais nesse assunto, se juntar na rede de linguagem simples, né? Porque, assim, tem troca de material diariamente, tá? Como que a gente faz para entrar na rede? Eu vou ficar te devendo de passar o link. Não, eu tenho aqui. Depois você me passa, daí eu... Não, enquanto a gente está vendo aqui a próxima pergunta, eu vou já passar aqui no chat. Então, tá. Agora a Simone, que estava na vez, diz aí, Simone. Isso, ela ia falar, né? Aqui? Acabei de digitar, Mariana. Primeiro, adorei, muito legal o conteúdo, assim, eu achei super relevante. E a minha dúvida é assim, a gente começou a utilizar para o nosso público interno, no setor que eu trabalho, essa questão da simplificação, da utilização do direito visual para instruções e manual de procedimentos internos, e a gente começou a usar também para o público externo. Principalmente na questão do acesso às audiências virtuais, aos comunicados, como utilizar o Zoom, de uma maneira que as pessoas possam entender. O que me preocupa é, assim, a gente percebe que para o nosso público, para a clientela, para o público leigo, o acesso à internet da parte deles é quase que exclusivamente por celular, né? Não por notebook ou por PC, como a gente acaba fazendo. Qual seria o formato ideal para visualização desses comunicados na tela do celular para a gente montar no Canva? Retangular, horizontal, entende qual que é a minha dúvida? Entendi sim. Isso aí, tá, Simone, também faz parte de um trabalho que a gente também faz no Íris. Ele já foge um pouquinho do trabalho de linguagem simples exatamente, mas ele vai para o que a gente chama de experiência do cidadão, né? Que, assim, nada mais é do que experiência do usuário, né? Aplicada no nosso caso, de quem é o nosso usuário, que é o cidadão, né? Então, a gente apelidou de experiência do cidadão. Mas aí, isso aí já é um trabalho também de design, né? Em que a gente tenta entender, porque, assim, isso aí também é uma coisa que é incrível. A gente acha que os botões estão onde eles estão ao léu. Eles não estão onde eles estão ao léu. Nenhum botão, nenhuma cor, pode ter certeza, né? Então, a gente tem um designer no time que passa por esse
trabalho, digamos assim, de experiência do cidadão para a gente tentar deixar da forma mais compreensível possível. Então, por exemplo, a gente tem um aplicativo no estado que foi desenvolvido, que é o Ceará App, o Ceará App. Se vocês quiserem fazer download, tá lá, tem no Android, no iOS. E tem lá no Android, tem no iOS. E, assim, se vocês baixarem esse aplicativo, ele foi todo feito em linguagem simples, pensando na experiência do cidadão. E é um trabalho muito bacana que o Iris fez parte, porque ele foi feito no meio da pandemia e o objetivo dele é que ele acople em um único portal todos os serviços do estado do Ceará, né? Então, isso já pensar no cidadão e pensar na experiência do cidadão. O fato de ele, poxa, eu preciso emitir meu IPVA, meu IPTU, enfim, sei lá, eu preciso emitir alguma coisa, eu preciso pagar um boleto, preciso pagar uma dívida, sei lá. Onde é que eu vou? Ele não sabe, porque tem portal de PGE, de Cefim, enfim, tem 1000 portais. A gente acopla isso num canto só. Né? Então, só isso já é pensar na experiência do usuário, já é fazer uso de legal design. Já é pensar no design como uma ferramenta de solução de problemas. Tá? Leonardo, tá com a mão erguida lá, faz tempo. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, parabenizar a Márcia pela condução, realização do evento, né, e a Mariana e toda a equipe do Iris pelo trabalho que vem fazendo, né, na difusão da linguagem simples. Eu sou juiz federal aqui no Ceará, assumi recentemente a coordenação do Laboratório de Inovação, já tinha tido a oportunidade de conversar com a Mari em outra ocasião, e espero, Mari, que agora o contato seja ainda intensificado. Né? Na verdade, não é propriamente uma pergunta, é mais para dar aqui o meu depoimento como juiz, né? Como, enfim, aquele que vai receber uma parte desse material de direito visual na forma de petições, de memoriais, né? E ressaltando alguns pontos daquela pesquisa que a Mariana fez referência durante a sua apresentação. Né? A pesquisa foi coordenada pelo professor Bernardo de Azevedo, realizamos um evento recentemente sobre isso, para a divulgação dos resultados, e que demonstraram, como disse a Mari, né, uma disposição dos juízes para né, receberem petições que contenham esses elementos visuais com o intuito de simplificar a linguagem, torná-la mais clara. Né? Os resultados mostraram que assim, a maior parte realmente dos juízes se dispunham, né, e se sentiam satisfeitos com esse tipo de linguagem. Havia, na verdade, apenas uma pequena parte dos juízes que demonstraram uma certa resistência, mas em virtude, talvez, do excesso de informações. Né? Então, reforçando aquilo que também foi dito, não adianta simplesmente ficar acrescentando elementos visuais apenas com algum intuito estético, nem sempre de bom gosto, né? É preciso que haja efetivamente uma intencionalidade, um objetivo de simplificar, de esclarecer, de tornar visualmente mais aprazível, mas que seja útil e que simplifique, né? Um relato que foi dado por um desembargador do TRF da 5ª Região aqui, que certa feita, ele que se revela simpático ao direito visual, mas ele disse, olha, houve uma petição, tinha lá um QR Code, mas que levava para um determinado programa que eu tinha que instalar. Obviamente, ele não fez isso. A ideia é simplificar e não complicar. Né? E um outro ponto, e aqui termina a minha fala, que essa pesquisa revelou, foi de todos os elementos relacionados ao direito visual, o mais importante que os juízes afirmaram era de uma redação clara, ou seja, do básico. Né, de você ter realmente um texto que seja preciso, que seja atraente, porque vivemos num momento com inundação de informações, com tantos estímulos concorrentes, né? Então, um texto que atrai, que prende a atenção, que chama a atenção por um detalhe, que seja, sobretudo, bem escrito, sem aquelas repetições tão frequentes, sem aquele português complicado que nós somos meio que viciados, né? Eu acho que já é um grande passo em termos de direito visual. E aí, obviamente, uma linha do tempo, quando, né, a questão temporal, a sequência temporal for relevante, né, um gráfico, um infográfico, enfim, esses outros elementos, quando for realmente bastante pertinente. Né? No mais, repito, parabenizar a iniciativa aí de todos e colocar à disposição para o debate. Obrigado. Mais perguntas? O Leonardo está junto, estamos juntos no Hub Jus. Grandes mentores.
Mais perguntas? Então, se ninguém tiver mais perguntas, vamos encerrando. A gente já até passou do tempo, porque esse tema é tão gostoso de conversar. E ela está chegando, acho que mais aqui. Então, gente, muito obrigada pelo convite, tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Estou vendo algumas carinhas conhecidas, né? O doutor Leonardo, o doutor Rafael lá da PGE São Paulo também está fazendo projeto com a gente no Íris, também vi por aí. Acho que o Paulo daqui do Ceará também. Então, enfim, é muito bom, sempre muito bom disseminar essa pauta, porque é uma pauta que eu verdadeiramente acredito. Então, obrigado pelo convite, estamos à disposição. Sigam lá o Íris nas redes sociais, a gente sempre tem eventos, sempre tem alguma coisa acontecendo por lá, a gente faz comunicações sobre a rede de linguagem simples. E é isso, qualquer coisa, estamos à disposição.